Olá, boa noite, mais uma vez, Jéssica. Boa noite. Mais uma vez, desta vez é a 8ª edição do nosso Desmistifica. Hoje, com uma entrevista também especial, são todas elas muito especiais, com uma pessoa... bem, eu não vou dizer mais nada, é melhor não dizer. Depois, essa pessoa vai falar por si, e seja como for... Com uma história de vida muito complicada. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu sou o Rafael, retira-te um dia. Eu sou a Jéssica. E agora vamos... chamar a Susana. A Susana Magalhães. Olá, Susana, boa noite. Olá, boa noite. Jéssica, Rafael e a todos. Susana, olha, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, para estar aqui hoje à noite, a falar um bocadinho sobre ti, sobre o teu sucesso, sobre a tua vida, sobre como tu já tiveste muita dor na tua vida, como tu conseguiste superar, e um bocadinho de tudo isso, não é, Jéssica? Exatamente, Susana. Gratidão de coração por teres... Gratidão eu por este convite. E abraçares, no fundo, também o Desmistifica, não é? E hoje com a tua história, que é muito interessante, mas também é um exemplo, de certeza, para muitos que hoje nos vão ouvir, não é verdade? Sim, é verdade. A tua história é uma história muito marcante, nós temos o privilégio de a conhecer já há algum tempo, e achamos que era muito importante tu trazeres esse teu testemunho aqui para toda a gente, para as pessoas que queiram ver e queiram ouvir e queiram partilhar e que se queiram motivar também com o teu exemplo, não é, Susana? Fala-nos um pouquinho de ti, então, quem é a Susana Magalhães? Bem, a Susana Magalhães sou eu. Bem, estou a assistir ao Desmistifica e acompanhar do outro lado, e agora ver-me aqui é assim um bocadinho estranho. Então, sou Susana Magalhães, tenho 47 anos, sou de Gondomar, sou viúva, tenho um filho já com quase 20 anos. E és viúva há quantos anos? Também há quase 20 anos. No fundo, sou viúva desde que o meu filho nasceu, não é? Eu fiquei viúva, o meu filho tinha acabado de nascer, tinha 1 mês e 15 dias, quando o meu marido, o pai do meu filho, morreu. E trabalho na área da ourivesaria, que nasci no ramo, o meu pai foi a ourives desde os 10 anos, e sempre me apaixonou essa área, não é? E já é a minha profissão há 33 anos, mas agora a fazer um bocadinho diferente, comercializo tudo o que é da área da ourivesaria, mas também crio as minhas próprias joias, crio joias em conexão com as pessoas, trouxe agora o ano passado também os cristais para as joias e pronto, por aí fora. Isso vamos falar um bocadinho mais à frente, não é? Esses cristais, essas joias personalizadas, porque eu também as tenho, não é? Também tive o privilégio de que fizesses e elaborasses para mim essas joias. Mas vamos voltar um bocadinho atrás. Estavas tu a falar que estás no ramo da ourivesaria há 33 anos. Trabalhar há 33 anos, sim. Como é que começaste neste ramo? Ora bem, o meu pai era ourives, não é? Foi ourives desde os 10 anos e... A terra da ourivesaria, que é Gondomar, não é? Exatamente, é a terra dos ourives. E pronto, desde que nasci, pelos vistos, acompanhei sempre até à beira da oficina os meus pais, neste caso o meu pai, a trabalhar, não é? Ou seja, desde pequenininha que sempre estiveste em contacto com o ramo da ourivesaria. E estavas sempre ao lado do teu pai, acompanhavas sempre? Acompanhava nas minhas férias, assentava-me ao lado da banca dele. Banca chama-se... é o sítio onde os ourives trabalham, não é? E assentava-me ao lado dele e às vezes com os funcionários para ele me ajudar a fazer os deveres da escola, e quando também era as férias ia sempre ajudá-lo em alguns processos da arte, não é? Mas quando terminei o meu 9º ano, que na altura só era obrigatório fazer o 9º ano, não quis seguir mais a escola. Entretanto, depois mais tarde fiz até o 12º, mas passados uns anos, e então resolvi ir logo trabalhar para a beira do meu pai, porque o meu fascínio era estar ali a atender os clientes, faturar, mostrar a obra, assim um bocadinho pronto, nesse sentido. Já fazia joias assim tão pequenina?
fazer não fazia, não é? Mas ajudava lá no processo do fabrico, por assim dizer. Hoje em dia eu não fabrico, não sou eu que estou com as mãos na massa a fabricar, é mais o criar e passar para os meus parceiros ourivos para poderem fabricar, porque a minha paixão mesmo é estar em conexão com o cliente, criar a joia para ele, criar as outras joias para as pessoas, não é? É um bocadinho por aí. Mas, entretanto, o meu pai foi ourivos desde os 10 anos, mas, entretanto, coletou-se, não é? Quando eu nasci tudo, passado algum tempo, ele estava coletado e começou a construir a sua própria empresa e ter a sua própria oficina com os funcionários. Ao todo, se não me engano, chegamos a ser, penso que 15 a 18 pessoas. Na área aqui da ourivesaria acontece muito que são empresas, começam muito por ser empresas familiares, trabalha a esposa, trabalha a filha, trabalha os namorados das filhas, que depois viram maridos das filhas. É um bocadinho assim. Então na empresa do meu pai trabalhava eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu marido. Pronto, só que no ano 2000 aconteceu aqui uma parte trágica na nossa vida, que nunca imaginei que iríamos passar por isso. No ano 2000, para o meu pai, foi o início da crise, e como ele era uma pessoa bastante honesta e séria, no fundo, não é? Tinha muito medo de vir a ficar mal com os seus compromissos. E então já andava a investir para os funcionários terem trabalho, mas ficava tudo na gaveta, não se estava a vender. E como ele era uma pessoa extremamente bondosa, também deixava ir muita coisa pela porta fora sem os clientes pagar, porque dizia muitas vezes, se um dia precisar de ajuda, também gostava que me ajudassem, e eles vão pagando conforme podem, e ficámos sem mesmo muito, muito, muito dinheiro. E então a empresa já estava a ficar mesmo insuportável manter aqueles funcionários todos também. Então tínhamos resolvido fazer uma reunião com os funcionários para despedir alguns, com muito custo. Ele só dizia, vou agora mandar funcionários embora, que já estão aqui, no fundo, desde os 16 anos, não é? E faziam parte da família, não é? Foram à tropa dali, namoraram, casaram, tiveram filhos, nós íamos aos casamentos deles, aos batizados dos filhos, não é? Acaba por ser uma família, não é? E ele dizia muitas vezes, eu agora vou mandar embora homens de família e não sei o quê, mas nós dizíamos sempre, papá, mas nós vamos pagar a indenização, fazemos um acordo e pagamos conforme pudermos a indenização, e eles nunca, no fundo, irão ficar sem dinheiro, porque terão sempre o dinheiro do subsídio do desemprego, não é? Que é preferível de que daqui a pouco não estarmos nós enforcados, não é? Claro. Mas resumindo, no dia que nós tomámos essa decisão, o meu pai suicidou-se. Nunca demonstrou que eu ia fazer. Assim mesmo de repente, assim uma situação. No próprio dia em que vocês tomaram a decisão. Sim, não, já vínhamos a tomar a decisão há algum tempo, sim, mas no dia que era mesmo a reunião, a empresa abria às 8 da manhã e a reunião seria às 8 da manhã. Ele nessa semana andava a ir mais cedo para a empresa, porque estávamos em pleno agosto e era necessário fazer um balanço na empresa. Então ele ia mais cedo, porque estava mais sossegado e fazia aquilo mais sossegado. Quem abria a empresa às 8 da manhã era o meu marido, o pai do meu filho, não é? Quando lá chegou, é que deparou-se com um cenário que ele não estava, não é? No fundo, atirou-se ao poço e foi uma situação bastante dura para nós, porque nunca na vida imaginámos que isso fosse acontecer, ou ele alguma vez tenha nos feito crer que ia fazer isso, não é? Após isso, nós não tivemos tempo de luto, porque tínhamos uma empresa, no fundo, às costas, não é? Queríamos, nós, família, queríamos honrar os seus compromissos, não é? Porque uma empresa tem sempre compromissos. E após a missa de sétimo dia,
nós só parámos de trabalhar nesse dia até à missa de 7º dia, e após a missa de 7º dia estávamos a reunir com os funcionários a tal reunião, não é? Mas aí já com a presença do contabilista para falar por nós, porque não tínhamos força sequer para estar ali muito em debate e para a empresa continuar, não é? E assim foi, com muito sacrifício. Quem ficou à frente, desculpa, Susana, quem é que ficou à frente da empresa? Quem ficou a dirigir, no fundo, a empresa? Neste caso, a minha mãe, que é a cabeça de casal, não é? As ordens, no fundo, vinham dela, não é? Mas o gerir, depois a parte da oficina, atendimento de clientes e tudo, também passava muito por mim e pela minha irmã, não é? Claro, tudo com o consentimento dela, mas essas situações éramos nós que geríamos. Ela, no fundo, era a responsável formal, porque era a cabeça de casal da herança. Não é? Exatamente. Os operacionais na prática, não é? Exatamente. Posso dizer que foi um momento muito duro na nossa vida. Que o meu pai tinha um Jeep e, na altura, o meu marido e a minha mãe foram resolver, e na altura usava-se muito nas empresas, e eu acho que ainda hoje em dia usa-se o pagamento a leasing, não é? Para entrar nas despesas. Aquele processo ainda estava a decorrer, mas nós não tínhamos dinheiro para poder estar a suportar a despesa de um Jeep. E então eles na altura foram ao stand negociar e conseguimos trocar o Jeep na situação de estar aquela dívida paga, não ficarmos a dever nada, e com o que sobrasse adquirirmos um carro. E na altura comprámos, nunca mais me esqueço, um Opel Corsa vermelho, mesmo cor sangue, que eu não gosto de nada, velhinho, e que ainda trazia uma espinha de bacalhau na porta. Vinha muito sujo, mas pronto, o que a gente costumava dizer muita gente diz que troca de cavalo para burro, de burro para cavalo, neste caso nós trocámos de cavalo para burro, mas era necessário. Exatamente, não tínhamos vergonha nenhuma disso, vergonha era a gente ficar a dever dinheiro às pessoas. Estás a falar em dever e em honrar compromisso, e as pessoas que deviam à vossa empresa? Não honrar compromisso? Algumas sim, outras não. A maior parte não. Nós ficámos, na altura, isto em contos, que nem consigo fazer aqui já em euros, mas ficámos sem 150 mil contos, ou seja, uma vida inteira de trabalho, não é? E não adiantou meter os processos em tribunal nem nada, porque não adiantou. Só a dor e o processo que vocês estavam a passar, não é? Só a dor, acho que isso não havia nenhum valor que pagasse, não é? Exatamente. Mas realmente... E foi uma situação bem dura, porque, entre aspas, passámos fome para honrar os compromissos que assumimos, não é? Mas não tenho vergonha nenhuma disso, porque onde quer que a gente vá, está com a cabeça erguida, e isso para nós é o que eu costumo dizer. O meu pai não nos deixou dinheiro, não é? Heranças de dinheiro, mas deixou a maior herança, que é a humildade, a sinceridade, a honestidade, não é? E são valores que ninguém nos pode tirar. Não tem preço. Ou seja, não tem preço, não é? Nessa altura, para além de teres que gerir emocionalmente a morte trágica ou a situação trágica do teu pai, do marido da tua mãe, pronto, da tua irmã, para além de teres que gerir essa situação emocional, tiveste que gerir em simultâneo uma situação financeira drástica, de dívidas e de pessoas que dependiam de vocês, ou seja, era uma amálgama de problemas materiais e emocionais que tu tiveste que superar. Muito fortes, e muitas do dinheiro que nos deviam, e ainda devem, não é? Era muitas das vezes a minha mãe que ia bater à porta dessas orivarias ou desses clientes, muitas das vezes à noite e à chuva, e mesmo quando a gente fazia telefonemas a pedir, no fundo parece que éramos nós que estávamos a ver o dinheiro. Não é? Pois, é realmente. Olha, pode ser que alguém ouça esta live e que pense assim um bocadinho, bem, realmente se calhar é melhor ir honrar nesta vida o compromisso
do que continuar com a dívida. Mas como isto não bastasse, não é? As pessoas, o meu talento delas. Pois. Mas como se isto não bastasse, não é? Todo este processo, a vida ainda te trouxe outro, não é verdade? É verdade. Passado 2 anos, estava eu e o meu marido a tentarmos ter um filho. Então soube uma semana de novembro, ou uma terça-feira, que eu estava grávida, finalmente íamos concretizar esse desejo. E nessa mesma semana, uma sexta-feira, veio a notícia que ele estava com cancro do estômago. Então foram assim 11 meses entre o operar, tratamentos e etc. Ou seja, passei os meus 9 meses de gravidez a correr para o IPO com ele e a acompanhá-lo em tudo, não é? Por incrível que pareça, nunca tive nenhum enjoo, nunca tive nada, por isso alguma coisa veio por bem, tinha que estar mesmo bem para dar ali suporte, não é? E entretanto, além dele ter tirado o estômago todo fora, em agosto teve que tirar o intestino todo fora e passou mesmo para os cuidados paliativos. Desculpa, Susana, não te interromper. Nesta fase entre o teu pai e esta situação que viveste com o teu marido, alguma vez procuraste ajuda terapêutica, psicológica, qualquer tipo de ajuda ou não? Não. Na altura do meu pai não procurei. Sei que meu pai tinha um fio, andava sempre com um fio de ouro, nunca o tirava, com uma cruz, e ele antes de se suicidar esse fio deixou-o em cima do poço. E sei que eu nessa altura revoltei-me com Deus, porque a gente reza o Pai Nosso, não é? Somos ensinados a rezar o Pai Nosso, livrai-nos do mal. Então eu só dizia, porque é que Deus não livrou o meu pai do mal? Até tinha no fundo de Deus, não é? Lá o crucifixo. Uma revolta, que era como se fosse revoltei-me com Deus. Quando foi da altura do meu marido, eu reconciliei-me com Deus, porque não sabia a quem socorrer e só pedia a Deus era que salvasse o meu marido, não é? E então foi uma luta difícil e um espaço muito curto de vida, não é? Sim, quando o meu filho nasceu, ele passado 1 mês e 15 dias morreu, mas quando ele nasceu, para mim era importante fazer um batizado com ele presente, não era festas, e como ele teve consciente quase até o final de vida, combinámos muitas coisas, inclusive a educação do nosso filho e tudo futuramente, e decidimos então entre os dois fazer o batizado mesmo lá no IPO. Ele praticamente não tinha força para assinar, para segurar a caneta e assinar o nome, mas conseguiu. E para mim o mais importante era realmente o pai estar ali presente. Após a morte dele, continuei a pedir a Deus forças para continuar viva, porque nem sei como é que me mantinha viva, era muito difícil, foi mesmo muito mal, mas sei que o meu filho, no fundo, foi a minha maior força naquele momento, não é? E para continuar, eu nem podia tampouco ter tempo para chorar, porque tinha que o criar, não é? E não havia grande tempo para mim. Sim, não te permitia estar mal, nem chorar, porque não tinhas tempo para isso, não é? Tinhas um filho recém-nascido nos braços e a vida tinha... Tinhas que sobreviver, no fundo. Sei que depois houve uma altura que o meu filho devia ter mais ou menos 1 ano e meio, por aí, 2 anos, mas penso que 1 ano e meio estava ele na sua cadeirinha e eu a dar-lhe a sopa e ele não conseguiu comer a sopa, vomitou. E nessa altura eu, ao socorrê-lo, não é? Comecei a chorar muito desesperada, filho, o que é que tu tens? Porque ele, a mínima coisa, para mim, eu já pensava que ele ia morrer, não é? Já não é tanta gente, mas os que mais me são tinham morrido, não é? Eu não me diz que eu ficasse sem o meu filho também. E quando o meu filho me põe a mão no rosto e diz, mamá, estou bem sim,
eu aí deu-me um clique e percebi, isto aqui não está bem, como é que é o meu filho a acalmar-me, se seria eu que o tinha que estar a acalmar e não estar a passar estes medos para ele. E foi aí que, na altura, o médico que acompanhou sempre o meu marido, o pai do meu filho, disse sempre: Susana, se precisares de ajuda psicológica, diz-me, tens aqui ajuda. Eu dizia sempre: não, doutor, eu estou bem. Eu consigo, não é? É a mania de que somos fortes e aguentamos tudo. E foi aí nessa altura que me deu o clique e decidi realmente ligar para ele e então pedir-lhe então ajuda de uma médica, mas eu só lhe dizia que, porque na altura do meu pai eu socorri-me à médica de família a pedir ajuda, sim, já me estava a esquecer, mas essa ajuda foi com antidepressivos para eu conseguir estar em pé, não é? E conseguir levar o barco para a frente. E os antidepressivos eu tive mais ou menos 2 anos com ele, ano e meio mais ou menos, e foi muito difícil fazer o desmame. Mas eu tinha o meu companheiro, o meu marido, na altura à minha beira, que me ajudou imenso. Então aqui nesta situação, quando eu fui pedir ajuda psicológica, eu só dizia: eu não quero tomar novamente medicação, porque se eu for tomar esse tipo de medicação, eu sei que eu vou ficar agarrada a ela toda a vida, porque eu não tenho outro suporte que me ajude a fazer o largar, não é? Essa força. Mas, contudo, a própria psicóloga na altura descansou-me porque não receitava medicamentos nenhuns. As consultas dela eram simplesmente psicoterapia. E que me fez muito bem. Na altura ela disse-me que provavelmente no estado que eu estava precisaria de 2 anos, mas ao fim de meio ano deu-me alta e deu-me os parabéns, porque no fundo o pai do meu filho acabou por me deixar as gavetas quase todas organizadas, não é? Faltava ali ir organizar uma ou outra, e porque por um lado foi muito bom ele estar consciente e a gente falar de tudo abertamente, que me deu um suporte muito grande para depois a ausência dele cá, não é? Então, quando falas de gavetas, o que é que queres dizer concretamente? As gavetas do cérebro. Ok, pronto. Gavetas, estava a imaginar um armário com gavetas, eu sei que aquela tem ali nas gavetas, não é? Não, okay. A gaveta do cérebro. A nível psicológico, vocês organizaram muito bem, ou seja, não houve aí nenhum sentimento que ficasse desorganizado, no fundo, ou a nível mental aí na tua cabeça, para fazer já algum tipo de filme, não é? Porque a nossa cabeça, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, eu não devia ter feito, ou podia ter feito, não é? Aquelas justificações. Então, de uma forma resumida, passas por um processo de luto pelo teu pai, não é? Passas por um processo de uma empresa que estava em dificuldades financeiras, que tens que, no fundo, agarrar aquela empresa e os compromissos, como tu bem disseste. Estamos a ouvir aí, é a Bela, não é? É a Bela, é. Olá, Bela, qualquer dia vamos te visitar. E passas por esse processo, não é, de dor. Depois tens também um luto pelo teu marido e, ao mesmo tempo, uma gravidez de um filho, não é? Que tem hoje passas por antidepressivos, passas por uma psicóloga só 6 meses. Então diz-me, como é que fizeste isso em 6 meses? Porque tu estás a falar desta história e provavelmente as pessoas que nos estão a ver ou que vão ouvir dizem: mas como é que ela fala daquilo com aquele sorriso, não é? Com aquele sorriso, e ela ri-se, não é? Ela dizer: mas espera aí, qual é, com aquele sorriso maravilhoso, com aquela luz. Sim, nós não temos que viver sempre na dor, não é? Sim, que é o tema da live de hoje, desmistificar um bocado isto. Não é? Pode transformar e dar após a morte do meu marido e eu com o meu filho nos braços, eu tentava arranjar soluções na minha cabeça, não é? E pronto, e após fazer essa psicoterapia que me fez muito bem, encontrei um livro, acho que vi qualquer coisa na internet a falar de... Olha, mais uma que também vi o livro na internet, é que nós também foi igual, lembras-te? Desculpa. Entrei mal. Que eu penso que é José Rebelo de Sousa, eu não estou certa se é este escritor ou não, sei que o título era Desatar o Nó do Luto, e tinha uma borboleta, a capa do livro, e aquilo chamou-me muita atenção.
Então comprei o livro, porque mesmo a nível de criar o meu filho, eu socorria muito àquelas revistas dos bebés e não sei o quê, para saber muito bem como é que eu ia fazer algumas coisas, e mergulhei nesse livro. Quando começo o livro, no fundo, o escritor conta a história dele, e a história dele ainda era mais traumática que a minha, porque ele tinha uma família, se não me engano, 3 filhas, e ele perdeu tanto a esposa como todas as filhas ou filhos num acidente. Ele ficou sem a família dele toda de repente num acidente. E eu aí percebi que, por mais horrorosa que seja a minha história, provavelmente ainda existem pessoas piores do que eu, a viver situações piores do que eu. E tinha lá uma frase nesse livro que me marcou toda a vida. A frase era: no percurso da nossa vida e do nosso luto, e no caso dele, não é? Tanto que ele depois estudou psicologia e quis ajudar as outras pessoas também dessa forma, ele conseguiu chegar a um patamar de transformar a dor em amor e transformar a dor em amor e em doces e suaves memórias. E aquela frase marcou-me muito, e eu disse: um dia eu vou conseguir ficar neste estado e conseguir isto e ficar assim plena. Pronto, mas para isso acontecer, posso dizer que realmente aconteceu o ano passado, que me senti mesmo que tinha transformado a minha dor em amor e em doces e suaves memórias. Eu hoje celebro os meus que partiram com alegria, não com choro, porque sou mesmo grata por tudo aquilo que vivi com eles cá e deles terem estado na minha vida e continuarem a pertencer à minha vida, não é? Não num plano físico, não é? Claro, mas para eu conseguir essa ajuda, tive mesmo que ter aqui várias terapias complementares, não é? E já entramos nós nesta área. Ou seja, leste esse livro, esse maravilhoso livro que também te transformou, que no nosso caso também foi assim. Foi o mesmo, mas foi exatamente, o Rafael foi um em 2008, eu fui outro em 2009 e agora não temos aqui a nossa livraria atrás, não é? Mas já vimos novamente. E é giro como lá está estas sintonias, não é? E a Sandra Moreira também diz, no seu comentário, transformou a dor em amor. Ela aqui, já Sandra, já está a dizer que já transformaste, ou seja, é alguém que te conhece efetivamente. É minha prima, por parte do meu pai. Ok. Boa noite, Sandra. Obrigada por estares aí. Então diz-nos, leste o livro e depois de ler o livro. Pronto, eu li o livro, aquela frase marcou-me, ficou sempre comigo. Eu disse: um dia irei conseguir fazer isto. Claro, não sabia eu como, não é? Passado bastantes anos, iniciei um relacionamento onde sofri de violência doméstica e psicológica, e foi aí, no fim desse relacionamento, que me despertou muito o Reiki, e saber o que era o Reiki e aonde é que eu poderia alguém me ajudar com essa ferramenta. Que tenho uma amiga do coração que já ela andava no Reiki e ia-me contando algumas coisas. Então perguntei-lhe onde é que ela ia fazer essas terapias, quando ela me indicou, que hoje em dia também é minha amiga, a Carla, na clínica Carla Lisa, aqui em Vila Nova de Gaia. Nós também conhecemos. Vocês também conhecem. E é onde eu então marquei uma consulta e comecei a fazer as terapias com ela, a fazer Reiki. Hoje em dia também já tenho o nível 3 de Reiki, a fazer constelações familiares, que são importantíssimas. Neste momento também estou a fazer o curso das constelações familiares. Que são ferramentas realmente importantíssimas de autoconhecimento, da gente mergulhar para dentro de nós, não é? E percebermos que tudo depende de nós, ninguém é culpado de nada, nem temos que andar a culpar as pessoas de nada, porque é tudo um processo nosso interior, não é? Interior. Sim, nós temos também, desculpa, Susana, no workshop
das cartas Jó, não foi há 2 anos, foi aí que nós conhecemos a Susana. Através até da Catarina Temprão, também foi fora das redes sociais, também trabalha muito a mente, não é? Sim, ela era, ou seja, mentora de ambos os projetos, do teu e do nosso, e tu vieste participar precisamente no workshop das cartas Jó. Online. Exatamente, online. Para trabalhar precisamente aí as emoções e no fundo, desbloquear aquilo que impede de avançar. Mas, no fundo, também aprenderes mais uma terapia, não é? O Reiki, que tiveste aí com a Carla, as constelações, ou seja, as cartas Jó. Mais, o que é que fizeste mais? As cartas Jó não para, não é? Porque nós, quando começamos, é um caminho que não para. Não para mesmo. E as cartas Ó vieram no fim de um outro relacionamento que eu tive tóxico, com uma dependência de um vício, e quer dizer, essa pessoa que tinha essa dependência do vício. Sim, não é? Tranquila. Acho que ficou claro. E então eu comecei a pensar também por que motivo este tipo de situações vinham à minha vida e quis sempre trabalhar mais em mim nessa busca. Daí as cartas Ó, das cartas Ó fiz faço a hipnose convosco, não é? O Orolo também faço convosco. A hipnose é uma ferramenta também poderosíssima. Traz-nos muitas respostas e cura. O Orolo foi uma energia que eu descobri que adoro mesmo, uma ferramenta. Com o nosso amigo, não é? E já fez o nível. E também já fiz o curso do Orolo, não é? Portanto, isto uma pessoa não para, vai sempre em busca, e cada ferramenta que nós possamos ter e possamos depois nós próprios usar diariamente, incluindo a meditação, não é? O Reiki, nós podemos usar diariamente a meditação, as cartas Ó, quando for necessário. E que utilizas as cartas Ó? Às vezes. Sim. Mas diz-nos, Susana, como é que todas estas ferramentas te ajudaram ou ajudam ou continuam a ajudar na tua vida, não é? Para quem nos está a ouvir que não acredita nessas coisas, não é? Ou até acredita e está curioso, não é? Estamos sempre abertos a tudo, não é? Porque é de tudo menos bruxaria, porque as pessoas, essas coisas estão associadas à bruxaria, não é? Como é desconhecido. Não tem nada a ver. Mas eu costumo dizer, se é bom e faz bem, qual é o problema, não é? Nem que seja placebo, não há problema nenhum. Mas diz-nos, então como é que todas estas terapias que tu foste experimentando e continuas a experimentar, e outras que venhas também a experimentar, te ajudaram e te ajudam a superar, no fundo, essa dor, não é? Porque o título da live é como é que a dor, não é? Se te pode ajudar no autoconhecimento. Exato, então ajudam imenso, ajudam a trabalhar as nossas emoções, ajudaram-me e ajudam-me a fortalecerem-me, a empoderarem-me. Explica-nos como. Imagina, uma situação que tu estás de dor, ok? Vamos, como estavas a falar desse relacionamento tóxico, que tinha vícios e tudo. Como é que tu conseguiste sair desse relacionamento através da ajuda das terapias? Fortaleceste através das terapias? Através do Reiki, sim. Ok. Então explica um bocadinho esse processo. Através do Reiki, de fazer o Reiki a mim própria diariamente, não é? O Reiki é simplesmente energia, é amor, energia do universo, não é? Tu vais-te fortalecendo cada dia mais, não é? Então, tu ao fortalecer-te, vais ganhar mais coragem, vais estar com mais força para enfrentar a situação que te vai ser enfrentada e sem medos, não é? Por assim dizer. Para resolver os teus problemas. Exatamente. Os problemas vão continuar a surgir. A maneira como nós olhamos para eles e como nós os resolvemos é que é diferente. Não é? Exatamente, a perspectiva aí é totalmente diferente, não é? Se eu tenho o poder, se eu não estou bem nesta relação, correto? Tentei fazer tudo o que podia pela relação, mas o outro lado não quis, eu aí percebi que eu não tenho que caminhar ao lado de uma pessoa que não quer caminhar como eu.
e eu não tenho que caminhar ao lado dela e eu não tenho que obrigar essa pessoa a mudar. No fundo, quem tem que mudar sou eu, não é? E foi o que eu fiz, não é? Okay. Olha, muito importante isto que estás a dizer, porque isto das relações é transversal a qualquer tipo de relação. Qualquer relação. Não é? Não tem que ser só uma relação de casal, pode ser familiar, profissional, ou seja qualquer tipo de relação. No fundo, o autoconhecimento ajudou-te e ajuda também, ajuda a nós sabemos... A dizer não, quando temos que dizer não é? Portanto, estamos mesmo fortalecidos para essas situações, não é? E deixas de ver a dor como vitimista, poderemos dizer assim? Exatamente. Acaba por ser, como é que eu ia dizer? Ou seja, tu deixas... no fundo, a dor acaba por ser um ensinamento, não é? Porque a gente vai à dor antes, não é? E depois, se eu sinto que estou na dor, eu faço reiki diariamente, não é? Eu vou-me tratando. Mas se há situações que são complicadas, a gente tem que ir ver mais a fundo, tem que fazer uma constelação familiar, ou tem que fazer um arolo, ou tem que fazer uma hipnose, vamos socorrendo dessas terapias complementares. Porque como é que eu ia dizer? Não quer dizer que a pessoa não vá ao médico, mas se a gente pode socorrer sem medicação, também pode, ou se temos que tomar medicação, tomamos, e continuamos a fazer esta parte, porque é mesmo complementar, ela complementa-se uma à outra, não é? E é fundamental. Eu ao longo destes anos todos, compreendi que, no fundo, eu dizia muitas vezes, eu errei, porque é que isto, porque é que aquilo, e a Carla ensinou-me a dizer, não é o porquê, é o para quê, e vocês ensinaram-me a dizer que não é erro, é aprendizagem, não é? E há responsabilidades e há aprendizagens, portanto, é o para quê que isto vem à nossa vida, o para quê que eu estou a viver isto, mas eu quero viver isto, se eu não estou bem com isto, se eu não estou bem, não é o outro que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar, não é? E para eu mudar tenho que me fortalecer, tenho que vir cá dentro, não é? E ver o que se passa comigo e curar-me, não é? Sim, eu lembro-me desde o dia que te conheci, e conheci um bocadinho da tua história, não é? E impressionou-me porque, claro que cada um tem a sua história, aquilo que tu também bem me dizes, e desde aí, desde a humildade, se olharmos para lá, há sempre alguém pior que nós, não é? E tu também falaste sobre isso, mas como tu olhas para todas essas fases, como agora eu também olho, atenção, mas nem sempre foi assim, e em nenhum momento ficas triste ou ficas, entre aspas, no vitimismo, sem querer ofender ninguém, não é? Olhas para tudo isso que passaste como efetivamente uma aprendizagem, não é? Que no fundo te ajudou a chegar hoje até aqui. Senão também não terias nada desmistifica hoje. Exatamente. Se eu não tivesse passado por todas estas dores, não estaria no patamar de evolução que estou hoje, nem com esta consciência, não é? Porque estas ferramentas das terapias complementares e de autoconhecimento traz-nos uma evolução muito grande e uma evolução também a nível mental, não é? Por exemplo, eu cheguei a fazer o coaching também com a Carla. Hoje em dia também tenho uma osteopata que vou uma vez por mês, que não é só uma osteopata, não é? Também é uma osteopata terapêutica, a Mariana, e são essas todas as ferramentas unidas que nos vai trazer a força, o empoderamento e vai-nos trazer cada vez mais à nossa essência, não é? Para sermos, não é? Não é o outro ser, ou fazermos com que o outro seja quando o outro não quer ser. Nós é que temos que resgatar isso em nós. E se o outro não está bem ou não quer, tudo bem, temos que respeitar. Nós é que temos que mudar, não é? Olha, a Aline pôs aqui um comentário. Ferramentas preciosas. Ajuda-nos a ver os problemas de outra forma. Exatamente, porque traz-nos outra consciência. Eu hoje em dia tenho outra consciência, outra clareza, com
tudo aquilo que me acontece à minha volta, não é? Então eu consigo perceber os sinais, consigo perceber o que é que está bem e o que é que não está bem, e quando realmente preciso de ajuda, socorro-me a vocês, socorro a Carla ou socorro a Mariana, não é? E está tudo certo, porque sozinha também há muita coisa que eu não consigo fazer, não é? Ninguém consegue sozinho. Eu digo muitas vezes, nós temos a sorte, não é, de termos um ao outro, nós temos ferramentas diferentes que um complementa ao outro. Mas também, se tivermos que ir à Carla, ou se tivermos que ir à Mariana, ou à Maria, ou à Susana, através das joias, não é? Que vamos passar agora, nós também vamos. Ou seja, saber que quando necessitamos de ajuda, porque isso de sermos fortes não existe. Não é? Acho que o primeiro passo é reconhecer isso mesmo. Eu não estou bem, tenho uma dor, tenho uma tristeza, tenho uma aprendizagem, seja o que for, eu preciso superar isto. Não é, não é ficar sempre naquele porque isso também não nos faz bem fisicamente, não é? E isso vê-se por ti, tu tens uma luz, tens um sorriso, não é? Ou seja, uma mulher que é mãe, é empreendedora. Vamos falar das joias. Como diria a Dores, uma mulher que é uma guerreira. Guerreira. Eu acho que somos todos, não é? Sim, todas. Acho que somos todos. Uma guerreira, exatamente. Bem, então agora dando mais um passinho à frente, como é que tu... Já está a rir, né? Vamos lá deixar essas relações já de passado, essa transformação, essa evolução, até chegares hoje aqui. O riso da Susana é contagiante e contagioso. E ela tem uma frase que é: o amor está... A beleza está no amor que intencionamos. Exatamente. E tu transmites essa mensagem nas joias que... Através das joias, exato. Então agora fala-nos um bocadinho. Ok. Também fiz a Cabalá contigo, não é, Jessie? Isso é o teu livro do dia cabeceira, não é? Exato, é o meu livro da alma, é o meu tesouro. Aconselho toda a gente também a fazer, porque acabamos por ter ali, percebermos o nosso propósito de vida, não é? E aquilo que eu já vinha ao longo deste tempo a fazer, ali trouxe-me clareza e consciência, embora através da Carla também já tinha essa consciência, por outras palavras, que no fundo o meu propósito é entregar amor às pessoas através da matéria, ou seja, através das joias, não é? E então o trazer os cristais, porque não trazer os cristais para as joias, para as minhas coleções e ajudar, a joia em si já empodera uma mulher, não é? É? Então explica lá isso. Eu não sei, eu sou claro, não é? A joia em si já empodera uma mulher, porque eu, na minha maneira de ver, quando uma mulher se olha ao espelho e se cuida, no sentido de se embeleza. A Bela está a dizer que siga, a Bela está a dizer que siga. Se coloca uns brincos, ela já se vai sentir mais bonita, não é? Para um colar, uma pulseira, um anel, ela já se vai sentir especial e mais bonita, não é? E daí claro, que a mulher em si é sempre bonita e ela tem que aprender-se a amar a ela própria em primeiro lugar de tudo, não é? Mas quando se vai empoderando com estes pequeninos, mas valiosos acessórios, marca toda a diferença. Então, quando esse acessório, neste caso joia, está englobado um cristal da mãe natureza, não é? Que traz tanto... tem tanta energia e tanta cura para nós. É uma mais-valia, como as pessoas às vezes usam o símbolo do trevo, não é? O trevo é sorte, um cristal também tem a sua cura. Ou o Cristo, ou aquele crucifixo que o teu pai tinha também, exatamente, não é? Foi para ele, não é? O cristal também acaba por ter uma característica específica de cura. Por exemplo, um quartzo rosa, aquele cristal rosa clarinho que eu acho que toda a gente conhece, é o cristal. Tens aí algum à mão? Tens aí algum ao teu lado? Não, até tenho, vou buscar. Okay. Então pronto, a Susana foi no estado buscar o cristal. Já cá está. Tenho aqui acho que dá para ver. Com o coraçãozinho. Nota-se bem. Estes são de apoiar ou andar connosco na carteira, mas também
Podes facto, não é, fazer um suporte, que eu já vi colar, também, um colar em não é? caixa, não é? Olha, está aqui, um colar, brincos, anel, pronto, se no fundo é o que a minha imaginação e o próprio cristal também me falar, não é? Por exemplo, quando foi... E eu adaptar. Desculpa, eu tenho 2 joias. Tenho uma aliança do projeto Retira-te um Dia, que foste tu que a fizeste, que está gravado o nosso nome, não é? E o projeto na aliança, e tenho encostado uma esmeralda, não é? Que foi a cor verde, que foste tu que aconselhaste, porque a nossa cor do projeto é verde, e no fundo a esmeralda também é cura, não é? E tem tudo a ver, no fundo, com as terapias. E depois, mais tarde, também me fizeste uns brincos que hoje, por acaso, não pus, mas são um bocado parecidos com estes, uma coisa que já me viram com eles em vários vídeos, que tem precisamente o símbolo gravado, o anterior logotipo, que não é agora o que utilizamos este ano, mas que também incrustaste em tons de verde, não é? Nas minhas argolas. No fundo, na altura, o que é que eu fiz? Falei contigo, disse-te o que pretendia e tu foste sentindo, não é? Fizeste-me uma entrevista e foste sentindo um bocadinho qual era a minha missão, qual era o meu propósito e o que é que eu queria chegar até à joia. Fazes isso com todas as clientes? Como é que fazes todo esse processo? Exatamente. Eu comercializo tudo o que há na área de orizaria. Depois tenho as minhas joias que eu que vem a criatividade e vou criando para pôr também à venda. E depois tenho aquelas joias específicas que as pessoas querem uma joia especial para elas. E eu, conhecendo um bocadinho da história das pessoas, tento perceber o que é que elas pretendem. Ou se me disserem, olha, eu quero uma joia que leve uma borboleta, por exemplo. Eu tento enquadrar essa joia um bocadinho com a história da pessoa, para ser... É como se fosse uma joia em conexão com aquela pessoa. Aquela joia só vai dizer àquela pessoa tudo que tem a dizer àquela pessoa, não é? E vai empoderá-la ainda mais, porque está ali com aquele significado todo. Acaba por estar uma joia personalizada. Por exemplo, agora estamos a entrar muito na época dos casamentos e há pedidos de alianças. E muitas das vezes os casais querem alianças específicas para eles. Podem ver um modelo aqui ou ali, mas depois vêm pedir muita opinião de algo que se identifique com eles. Tive agora um casal há pouco tempo que eu conheço a história de vida deles e vai casar e fui convidada para ir ao casamento e tive o privilégio e a honra de fazer as alianças deles. E fui completamente surpreendida para celebrar esse casamento. Então, parte da celebração, há uma parte que vai ser para outra pessoa, outra parte sou eu que a vou celebrar, e essa celebração é a parte final, mas é como se eu, através da história das alianças que lhes fiz, contasse a história da vida deles, até chegarem ali. E eu acho que isso eles já vieram buscar as alianças, ficaram com as lágrimas nos olhos, era mesmo contigo que eu queria isto, eu sabia. E isso não há nada, todos nós temos que ganhar dinheiro, porque temos que comer, temos que viver, não é? Mas eu costumo dizer, eu aí sinto-me milionária, trimilionária, sei lá o que é. Esse cofre nunca na vida ninguém me vai roubar, não é? Porque é meu e é aquela sensação mesmo de missão cumprida, não é? Entreguei amor, mas também recebi amor e a minha missão aí fica cumprida, não é? E para mim foi uma honra e uma surpresa enorme receber este convite também desta forma. Tenho outro casal que as alianças estão em produção e querem um bocadinho o mundo celta nas alianças. Portanto, é uma infinibilidade de coisas que é possível fazer. Exatamente, ou seja, tu estás aberta a todas as possibilidades, não é? No fundo, tu fazes a joia, mas além da joia também agregas, pode ser um cristal, no fundo, personalizar conforme a história de cada pessoa, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, não é? E cada pessoa tem a sua vivência. E tornas esse momento
no fundo, mágico, não é? Porque eu lembro-me daquela aliança que eu recebi. No fundo, aquela aliança, aquilo que eu te disse foi, Susana, eu quero assumir um compromisso com o meu projeto, não é? Para comigo, não é? Não era nós temos uma aliança, os dois, é para um para com o outro, não é? Mas eu quero assumir um compromisso. E tu criaste-me aquela aliança, não é? Ou seja, aquilo para mim tem um significado, tu sabes qual é, não é? Mas é algo muito, muito pessoal e muito mágico. E depois com a energia dos cristais. Bem, só com a tua energia já é fantástico. Temos aqui uma pessoa a perguntar pelo teu espaço, que gostava de ver as tuas peças, por isso aconselhamos a seguir as páginas da Susana. Estás no Facebook e no Instagram, não é? Mais no Instagram estou lá mais, é susanamagalhães.pt, e no Facebook estou com o Estaminé Susana Magalhães. Prontos, visitem as páginas. Nós podemos partilhar aqui, ou partilhas tu, Susana, está bem? Depois não live. E temos aqui também um comentário que falamos há bocado da nossa mentora comum, a Catarina. Conhecemos, exatamente. Foi quem promoveu o nosso encontro. Exatamente. E já quantos mais encontros, não é, Catarina? É verdade, foi no fundo, nada é por acaso, não é? Tudo está em sintonia, e foi graças à Catarina que nós nos conhecemos. Lá está, a Catarina no fundo também fez resgatar em mim o que eu já sabia, mal eu sabia que aquilo se chamava criação, não é? Ela dizia muitas vezes, Susana, tens aí um dom muito especial, tens que pôr isso cá para fora. Ela no fundo, na minha profissão, não é? Ajudam-me ainda a vir mais cá para fora, ou seja, as minhas asas abrirem, não é? E mostrar ao mundo essa parte. E hoje em dia, por exemplo, também faço joias dos logotipos das empresas, eu própria tenho, como foi os meus brincos, as minhas argolas, não é? Exatamente, não é? A pessoa está numa live, está a fazer uma fotografia, porque não ter um colar, uma pulseira, uns brincos com o logotipo da sua empresa? Vai empoderar e dar credibilidade ainda mais à empresa, não é? E pronto, isto é tudo assim um mundo muito criativo. Bem, Susana, já estamos aqui quase há uma hora, não é? Não parece, não é? O tempo vai passando, não é? Tens aqui algum conselho, não sei, alguém que nos esteja a ouvir, alguma mensagem que gostasses de dar, até através não só das tuas joias, mas também das terapias, porque no fundo as tuas joias, eu já te digo isso há imenso tempo, tu fazes também de uma forma, através da tua área, terapia também, não é? Porque a pessoa vai até ti, conta-te a história, desabafa, não é? Tu aconselhas, olha, um quartzo rosa, um quartzo verde, ou isto. No fundo não deixa de ser uma terapia também, porque se tu vais ajudar a pessoa, não é? Vais empoderá-la, vais fazer com que ela se sinta melhor, isso também é, no fundo, isso para mim também é uma terapia. E não é só para senhoras, também temos aqui um homem, o Mauro. Claro, o Mauro! O Mauro, que tu bem conheces. Exatamente. E que também conhece as tuas joias. As joias da Susana são impregnadas de carinho. Oh, gratidão, Mauro. Então, Susana, diz-nos alguma mensagem para aquilo que tu sentires. Até para aquelas pessoas que se calhar já estão a passar um pouquinho por aquilo que tu já passaste, não nesses termos, mas que também estejam a atravessar um momento de dor. Que não passem esse momento sozinhas, que recorram mesmo à ajuda, porque é fundamental para elas se reerguerem, se reestruturarem, se fortalecerem e não ficarem debilitadas até mentalmente, porque dá cabo psicologicamente e fisicamente muito, não é? E as terapias realmente são fundamentais. Eu acho que aquelas pessoas que chamam bruxarias, essas coisas, não é? Nós sabemos, não é? Nós sabemos. Mas a bruxinha, tu também és bruxinha. Se calhar elas próprias é que estarão rodeadas de ilusão, não é? Porque ao vir aqui à terapia e o mergulhar para dentro de nós traz-nos respostas e é uma cura e uma força para seguirmos a vida. O que aconteceu aqui? É Maria. É a afilhada, a tua afilhada. Maria?
Houve aqui um momento terapêutico, assim, um bocado brusco, mas tudo bem. Desculpa, Susana. Não No tem fundo, se calhar, muitas vezes. Não se esquecerem delas e porem-se em primeiro lugar. Não é? E muitas vezes também não estamos preparados para olhar muito para dentro, não é? Preferível olhar para fora. O ir à dor não é fácil, Não. mas podem acreditar que depois vem a parte melhor. Exatamente, é só olhar para a Susana, Sim, não é? É só não é? ver, não é? É Depois só de ver. tanta dor, de tanta dor e lutos e todas as violências e tudo, desculpa lá a expressão, mas que Sim. passaste, tu tens aí essa alegria de viver e passado é passado, não importa, o que importa é o presente e ajudar as outras pessoas através das tuas joias. E agradeço pelo meu passado, porque sem ele eu não estaria no patamar que estou hoje, não é? E ainda por cima agradece ao passado, não é? Uma coisa é dizermos nós, não é? Outra coisa é seres tu aí de dizer desse lado. Qual é o teu maior sonho, Susana? O meu maior sonho? O meu maior sonho é cada vez ser mais eu, na minha essência, e cada vez levar mais amor às pessoas através das joias. Acho que isso é que me preenche a alma. Então, vá pessoal, toca a visitar o Estaminé, está bem? E eu sendo cada vez mais eu, não é? Eu acho que quando as pessoas são cada vez mais elas e cada vez estão mais curadas, mais coisas boas vêm em elas, não é? O estar plena, o estar serena, o estar em paz é fundamental. E no final de contas a beleza está no amor que intencionamos, não é? Por isso não é no valor que gastamos das coisas ou que temos ou naqueles bens, não é? É a nossa essência. E tens aqui um elogio novamente da Catarina Temporão. Agradecer ao passado. Muito bom, Susana. Bem, Catarina, gratidão por estás no Facebook. A Catarina é uma mestra no Instagram, no Facebook, não é? Mas pronto, nós no Facebook é onde estão os nossos maiores seguidores e ela sabe com todo o respeito, não é? Só uma brincadeira. É uma brincadeira. Uma brincadeira, Catarina. E a Susana também, não é? Que também estás aqui hoje nesta plataforma, ainda hoje de tarde falámos, mas é no Instagram, é no Facebook, e nós não, o StreamYard ainda para já é no Facebook. Susana, gratidão mesmo coração por trazeres felicidade ao Desmistifica, porque acho que o tema de hoje foi muito importante, não propriamente alguma terapia em particular, mas uma história, não é? Uma história de vida, porque uma coisa é nós contarmos a nossa, outra coisa é vir alguém, não é? Como neste caso tu, e partilhar a tua dor e como tu transformaste essa dor em felicidade. Não é? Já nem digo autoconhecimento, digo mesmo. E ela continua com aquele sorriso contagiante. E a Catarina também diz outra vez: estou porque não poderia perder esta live com 3 pessoas que admiro muito. Gratidão. Catarina, gratidão, não é? E é recíproco, É, exatamente. É recíproco. Sem ela não estaríamos aqui. Não. Exatamente, não é? Nem o dia, nem o Estaminé, nem a Susana. Nada disto. E outros projetos também. Por isso, gratidão, Catarina. Exatamente, sem dúvida mesmo. Sem dúvida. Bem. Muito bem, Susana, olha, gratidão por estes 58 minutos de amena cavaqueira, entre aspas, e no bom sentido, e gratidão por teres partilhado também connosco, com todos nós, a tua vida mais pessoal, mais íntima também do ponto de vista emocional, que no fundo acaba também por servir de exemplo para outras pessoas e para que as pessoas tomem consciência que, por muito fundo que seja o buraco, há sempre uma corda a qual a gente pode agarrar. E essa corda está dentro de nós. Podemos precisar de um empurrãozinho, de uma bengalinha, de uma terapia, disto ou daquilo, mas quem tem que agarrar a corda e subir somos nós. E tu deste esse exemplo, que é muito importante, dar esse exemplo, que é possível. Somos capazes, cada um no seu, mas somos capazes. Aquilo que te fez sofrer a ti não é o que me faz sofrer a mim, nem o que faz sofrer as outras pessoas. Mas cada um sofre à sua maneira. Mas há sempre a possibilidade de ficarmos melhor e de termos essa alegria, esse sorriso, esse brilho nos olhos que tu tens e que nós sabemos que tens, também te conhecemos pessoalmente, não é? Não é só daqui. Por isso, olha, muito obrigado por teres vindo e por teres partilhado conosco. Gratidão eu por esta oportunidade e a todos que estiveram presentes também. Gratidão. E continua a ser feliz, Sara.
Hoje foi Hoje não foi fácil ouvir aí certas situações, não é? não é? Da nossa querida Susana. Mas espero que tenham gostado, espero que tenham... Que seja inspirador, no Sim, fundo, sim, não é? Que seja um momento inspirador e de reflexão para ajudar neste caminho que é a vida, não é? E que o autoconhecimento é muito importante. Apesar daquele momento brusco aqui com a minha gata, com a nossa gatinha, que acabou de me morder, mas apesar disso, estamos aqui todos também com muito amor e com muito carinho por todos vocês e agradecemos. E gratidão mesmo, de coração, por estarem aqui mais um Desmistifica, a 8ª edição. 8ª edição. E 2 a 15. 2 a 15 dias, não é? Temos aqui outra convidada com muitas histórias, tanto para adultos como para crianças. Exatamente. Okay. Então, até breve. Boa Até noite breve. e gratidão.